Graça e paz a todos. Que o Senhor Jesus seja sempre a centralidade dos nossos dias. Dando continuidade à nossa EBS, falando sobre dons espirituais, hoje o Senhor Jesus quer abordar conosco dois dons bem peculiares que sempre geraram certa dúvida no nosso coração e que estão totalmente interligados um ao outro. É o dom de cura e o dom de fé. E eu quero começar com uma expressão tanto quanto polêmica. O dom de cura, da maneira como muitos de nós idealizamos ser algo dado a alguma pessoa para que ela exerça da maneira que ela quiser e todas as vezes em que ela orar, não é necessariamente uma verdade. O dom de cura não está vinculado a uma vontade humana, é algo de Deus e está totalmente voltado para o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, ele não é um dom em que uma pessoa possa simplesmente usar sempre que for orar e sempre que essa pessoa for orar, o alvo da oração será curado. Não necessariamente. Isso dependerá sempre do propósito de Deus para a manifestação dos seus dons. Está vinculado à fé. A fé em que o Senhor quem faz. E totalmente proposto ao propósito de Deus. O dom de cura, como nós muitas vezes ouvimos falar e conhecemos, nunca existiu e não existirá, porque não é assim que ele se manifesta. Ele está vinculado ao dom da fé. Para a gente entender o que isso significa, nós temos 3 tipos de afirmação de fé, de convicção de fé. A primeira é a fé da conversão, que é quando acontece quando aceitamos a Jesus e fomos instituídos como filhos de Deus, estabelecidos em seu reino. A fé de que Jesus nos salvou. Existe a fé contínua, que expressa a fé que confiamos em Deus e que precisamos exercer no decorrer da nossa caminhada. E a fé carismática, e é a respeito dessa fé carismática que está envolvido o dom de cura. A fé carismática é uma convicção que acontece esporadicamente, em certos momentos da nossa vida. Um exemplo, você vai orar por alguém e naquele momento, por uma ação do Senhor, você tem convicção de que aquilo que vocês em oração pediram, o Senhor realizará. Você tem uma convicção totalmente ciente de que o Senhor curou aquela pessoa. Isso não acontece todas as vezes que oramos por alguém. Acontece em algumas vezes pela ação do propósito de Deus. Então o dom de cura não é um dom constante. É algo que o Senhor dá em detrimento do seu propósito a alguns. Isso quer dizer que todas as pessoas cristãs que creem no Senhor Jesus, que estão dispostas a cumprir o seu chamado, estão suscetíveis sim a serem usados para curar vidas. Mas isso não quer dizer que todas as vezes que você orar por alguém, ela será curada. Eu já ouvi muito dizer, certas pessoas dizem assim, eu tenho o dom da cura. Isso não quer dizer que ela vai ser usada para curar pessoas em todas as vezes em que ela orar. O dom da cura está vinculado ao dom da fé carismática. Momentos em que o Senhor, por intermédio do seu propósito, decide usar alguém para curar. Isso não tem nada a ver conosco. Isso tem a ver com a ação do Senhor Jesus. E nós podemos ver que em todas as vezes que aconteceu na Bíblia, houve manifestação do Senhor. A única pessoa que eu acredito que conseguiu controlar isso, que ele pôde realmente dizer quais pessoas ele queria curar, foi Jesus. Nem o apóstolo Paulo conseguiu ter esse poder de escolha. Deus usou ele muito para curar vidas, mas nem todas as orações de cura que ele exerceu realmente aconteceram. Eu me lembro uma vez de estar em uma reunião de oração e o Senhor incomodar muito meu coração, o Espírito Santo incomodar muito meu coração para orar por um senhor de idade que tinha compartilhado conosco que estava sofrendo com dores nas pernas há muito tempo. E eu achei aquilo um tanto quanto... eu fiquei um pouco assustado com isso. Eu vou orar por alguém
E quando eu comecei a orar por ele, eu toquei nas pernas dele, e eu comecei a pedir ao Senhor para que curasse, veio no meu coração uma convicção, uma fé inabalável, e eu tinha plena convicção de que aquele senhor seria curado. Pois bem, no dia seguinte, ele veio conversar comigo, disse que as dores tinham passado e que os exames disseram que tudo estava normal com a sua estrutura inferior. Ali eu tive a certeza, foi Deus que usou para a transformação, para trazer cura. Mas isso não aconteceu todas as vezes que eu orei pela cura de alguém. Isso me leva a crer que a fé carismática está vinculada ao dom de cura e que o dom de cura está totalmente ligado ao propósito de Deus. Tem a ver com a vontade do Senhor, que dá no momento em que Ele quiser dar, a quem Ele quiser usar. Isso se chama fé carismática. Uma convicção que temos de que naquele momento fomos usados para curar as pessoas. E o dom de cura é assim, é esporádico, não é constante. Acredito que não existe uma pessoa que nasça com o dom da cura. Todos nós que buscamos ao Senhor podemos experimentar, ter uma experiência com uma fé carismática, com a convicção de cura, com o estabelecimento do propósito de Deus. E eu deixo claro aqui que o dom da cura está totalmente vinculado ao propósito do Senhor com aquele momento. Tudo depende da vontade do nosso Deus. E assim, então, nós unimos esses dois dons, fé e cura, porque para que haja o mover sobrenatural, é necessário entendermos que precisamos ter fé. E há 5 tipos de fé voltados para a cura, fé carismática. A primeira está relacionado a entendermos que toda a nossa essência precisa vir de Deus. Nós temos que entender que a única fonte de bênção e poder não vem de nós, vem do Senhor, e precisamos depender totalmente dele. Como eu havia dito, o dom da cura está totalmente vinculado, alinhado com o propósito e a vontade de Deus. Existe a fé na capacidade de Deus. Cremos que Ele tem poder para trazer cura e trazer a transformação das circunstâncias. E que isso vem totalmente de Deus. Nós temos que também entender e ter fé que o coração do nosso Deus é inclinado para curar vidas. O Senhor deseja trazer liberdade e Ele deseja nos usar para isso. Ele é bom e a manifestação de cura sempre está ligado à bondade e à misericórdia do Senhor. Mas isso não necessariamente é uma promessa e nós não devemos cobrar como se fosse um salário a ser pago. Ele dá e faz quando Ele quer, por manifestação da sua graça, pois o maior milagre Ele já fez em nós, que foi a salvação. E nós também precisamos ter fé no simplesmente fato de que Deus pode curar e pode nos usar para isso. E aí entra de novo a fé carismática, a convicção, em alguns momentos vinculados ao propósito de Deus, que Ele pode nos usar para gerar cura. E Deus pode, nós precisamos crer que Ele pode no exato momento gerar cura de forma genuína e de forma verdadeira. Não só uma cura física, mas também emocional e espiritual. Nós temos que entender que sempre está vinculado à vontade de Deus. E Ele pode curar no exato momento em que houver a ação, ou Ele pode curar depois. E tudo estará vinculado ao seu propósito e à sua vontade. Tudo provém dele e está nele, não em nós. E eu e você precisamos entender isso. A oração de fé independe da nossa vontade, independe dos nossos benefícios e recursos. Ela depende totalmente de Deus. O dom de cura depende totalmente de Deus. E cada um de nós pode estar suscetível a Ele, pode estar vinculado a Ele. É essa convicção que acontece de forma divina, pelo intermédio do Espírito Santo, pelo poder do Senhor. É o Senhor que gera a cura e não nós mesmos. Todos os nossos recursos, tudo que temos e somos,
precisa estar baseado em Deus. Está totalmente vinculado em Deus e não em nós mesmos. Esse é o dom da cura. O dom da cura, como muitas vezes é pregado e ministrado, não é bem uma verdade. Ele está totalmente vinculado ao propósito de Deus, à vontade do Senhor em gerar cura e transformação. Claramente, Paulo não podia curar segundo a sua vontade, apesar de Deus ter usado muito para isso. Ele não poderia controlar isso. Nós vemos quando ele orou pelas suas orações por Epafrodito, elas não foram respondidas. Então, isso nos leva a crer que o dom da cura está vinculado ao propósito de Deus através das nossas vidas, não a nossa vontade, e não é algo que podemos controlar. Precisamos crer que é o Senhor que faz. Precisamos ter a convicção de que é o Espírito do Senhor que nos concede esse dom, e que acontece não pela nossa própria vontade, mas sim pela fé no Senhor, e sim pelo propósito e o cumprimento do propósito do Senhor a respeito do dom. O dom da cura está vinculado ao dom de fé, que acontece para o cumprimento da vontade e do propósito de Deus. Isso quer dizer que você pode interceder pelos enfermos. Você não precisa vir com uma desculpa que muitas vezes é dada. Eu não posso orar pela cura porque eu não tenho esse dom. O Senhor dá esporadicamente a quem Ele deseja dar, no momento que Ele deseja dar, para o cumprimento do seu propósito. Então ore pelos enfermos. Ore para que pessoas sejam curadas. E pode ser que Deus te use para isso. E quão maravilhoso é quando somos usados como canal do Senhor. O Senhor está à procura de pessoas dispostas a cumprir o seu chamado. E a esses Ele derramará a sua presença e os dons dele. Eu te convido a orar nesse momento. Senhor, que possamos cumprir o teu propósito todos os dias. Jesus, que possamos ser usados para curar enfermos, para trazer liberdade. E nos ensina a crer, Jesus, que isso vem de ti e só o Senhor pode fazer para o cumprimento do seu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.